mais uma hora, mais um livro, mais história. Vamos ficar a saber mais sobre a nossa história hoje também, com a minha convidada de hoje, que é a Cláudia Ninhos. Cláudia, muito boa noite. Seja bem-vinda a este programa. Eu quero que te apresentes ao meu vasto auditório. Para as pessoas que não te conhecem bem, provavelmente algumas delas, outras até podem conhecer, mas eu quero que te apresentes para que todos te fiquem a conhecer melhor. Boa noite. Antes de mais, obrigada pelo convite para poder estar aqui. Eu sou historiadora, sou investigadora no Centro de Humanidades da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova, onde fiz o meu percurso académico e, inclusivamente, onde me doutorei há cerca de um ano atrás. E este livro é exatamente o resultado da minha tese de doutoramento. Uma tese de doutoramento que demorou quanto tempo a fazer? Demorou vários anos. Podes sempre dar aquela resposta à Picasso. Quanto tempo demorou o quadro a fazer? Todos os anos, o tempo que demorou a fazer e todos os outros anos, não é? Porque acaba por ser um trabalho que se inicia muito antes, não é? Mesmo antes de começares de facto a fazer a tese, já estás a trabalhar para ela de forma indireta. Sim, sem dúvida. Eu diria mesmo que antes de começar o doutoramento comecei a fazer a tese, até porque já tinha algum trabalho no âmbito do mestrado e, portanto, houve aqui um acumular de investigação ao longo de vários anos, diria. É difícil fazer esses trabalhos de investigação em Portugal? É difícil porque temos poucos apoios, é uma vida muito instável, porque vivemos muito à base de bolsas de investigação, que não nos dão, claro, a estabilidade necessária, como qualquer outra pessoa tem direito, e, portanto, é complicado. E depois é um trabalho também muito solitário e exige-nos abdicar muitas vezes de tempo em família, com os amigos. É complicado. Foram anos difíceis. E também é preciso ter muita disciplina, tendo em conta que não é um trabalho das 9 às 5, não é? Portanto, é preciso ter uma disciplina diferente. Tenho essa ideia, não é? Sim, sem dúvida. E não há fins de semana, não há férias. Aliás, eu levo sempre trabalho para férias. Não sei o que são umas férias sem ter um livro, um artigo para escrever, um texto para ler. Cláudia Ninhos, convidada esta noite das Madragoas. Estamos à conversa a propósito do novo livro da Cláudia. Este não é o primeiro livro? Não é. Já escrevi um livro em coautoria com Irene Pimentel sobre Salazar, Portugal e o Holocausto e publiquei também com outro autor outros livros em editoras internacionais, que foram também resultado de investigações também neste domínio das relações com a Alemanha nazi. O século XX e a ditadura portuguesa são a tua área? Sempre foi assim? Sempre tiveste um interesse por este período histórico? Sim. Eu diria que desde o final da licenciatura que me fui encaminhando muito para estas áreas de investigação, nomeadamente para as relações com o Terceiro Reich, o nacionalsocialismo, a questão do Holocausto, e tenho-me especializado nestas temáticas. Até que temos este livro em cima da mesa. Eu gosto, aliás, eu já disse isto noutras entrevistas, eu gosto de apresentar a verdade aos meus ouvintes e, de facto, ele não está em cima da mesa hoje, porque não temos mesa, mas temos connosco Portugal e os Nazis, da Cláudia Ninhos, ela é a minha convidada de hoje. Apesar de ser, este trabalho é de facto parte da tua tese de doutoramento, tiveste logo a ideia de um livro ou não necessariamente? Eu acho que esse é o objetivo de qualquer investigador, não é? De qualquer pessoa que faz o doutoramento, é depois publicar, porque para ficar ali na biblioteca da universidade não faz sentido, portanto... Mas a maioria dos trabalhos das teses de doutoramento são depois publicados ou não? Não sei bem, não tenho a mesma ideia. Algumas sim, a maioria talvez não, mas depois isto exige também, publicar em livro uma tese exige todo um trabalho, não é, de edição, porque não é a mesma coisa, há toda uma carga de questões académicas, estado da arte, que é preciso trabalhar, porque o leitor, digamos assim, o leitor normal tem de ter um livro diferente, não é? Houve aqui então um trabalho de edição também, de adaptação a este para livro, não é? Sim, foi necessário adaptar, claro.
E foi um trabalho muito moroso esse? Não, a escrita e a investigação foi mais difícil, diria. Cláudia, este livro, Portugal e os Nazis, começa antes... quando é que é ou seja, qual é que é o ponto de partida para este livro? Começa mesmo antes da Segunda Guerra Mundial? Sim, sim. Aliás, a temática central do livro é a política cultural alemã em Portugal. Portanto, eu fiz a investigação sobretudo a partir de fontes alemãs, de fontes diplomáticas, que estão guardadas no Ministério dos Negócios, no arquivo diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão, e estudei, portanto, qual a política externa alemã, centrando muito na cultura. No entanto, foi necessário recuar. O foco é o Terceiro Reich, mas às tantas percebi que esta estratégia não surge só em 1933 e que há, portanto, antecedentes que era importante analisar. E recuei, por isso, até o período da República de Weimar, alguns aspectos, mesmo até ao final do século XIX, porque é a partir daí que se inicia o intercâmbio académico de portugueses com a Alemanha. E nesse período, que importância tem esse período para depois compreendermos o que vem depois? É essencial, porque é na República de Weimar que são criadas muitas das instituições e mesmo até linhas de orientação da diplomacia cultural que depois são continuadas pelo regime nacional-socialista. É óbvio que há diferenças fundamentais, não é? Porque há uma radicalização da política alemã. O que era diplomacia cultural transforma-se cada vez mais numa diplomacia com objetivos claramente políticos, ideológicos e económicos e, portanto, o objetivo foi analisar estas transformações. E nesse primeiro período, qual é que era a relação com Portugal, dessa política cultural? É uma política muito baseada no intercâmbio e que se apoia muito no Instituto de Cultura Alemã, que é criado na Universidade de Coimbra em 1925. Mas é, de facto, a partir de 1933 que esta política se intensifica, sobretudo quando chega a Lisboa um novo ministro da Alemanha, um novo representante diplomático, porque a Alemanha não tinha propriamente um embaixador em Portugal, porque não havia embaixada, mas tinha um ministro e em 1934 chega Reinigen Hühne, que vem representar a Alemanha e fica cá até 1944, portanto são quase 10 anos. Eu diria que na diplomacia alemã é praticamente um caso único desta continuidade e a partir daí intensificam-se as relações entre os dois países. É assinado mesmo um acordo de intercâmbio entre a Alemanha e Portugal. E que influência esse intercâmbio teve no próprio regime português? Bom, é que por trás deste intercâmbio estão, obviamente, objetivos políticos, não é? Portanto, a Alemanha utiliza esta... Quais os objetivos de Portugal e quais os objetivos da Alemanha? Em relação à Alemanha, sobretudo a partir do momento em que a política externa nazi se radicaliza e o regime se torna cada vez mais visto com maus... Má reputação, má fama. Exato, com má reputação no estrangeiro, reforça-se ainda mais a aposta. É por isso que a primeira vez que Hitler se refere à cultura em 1937 num discurso e afirma claramente que nós, alemães, somos os guardiães da alta cultura. E, portanto, o objetivo é transmitir uma outra imagem da Alemanha, atenuar aquela ideia da Alemanha expansionista, anticatólica. E no caso português, o regime português influenciou-se nesse modus operandi do regime alemão em termos culturais? Eu diria sobretudo ao nível das organizações do regime, nestes anos 30,
São criadas várias organizações, como a Mocidade Portuguesa, a FNAT, a Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho, que são claramente inspiradas no modelo alemão. Aliás, os seus dirigentes vão mesmo à Alemanha estagiar junto dos dirigentes alemães e, portanto, o Estado Novo incorpora algumas características do regime nazi, óbvio que são filtradas, tendo em conta a realidade nacional. Não é? Portugal e os Nazis é o livro da Cláudia Ninhos. Ela hoje está aqui comigo à conversa. Histórias e segredos de uma aliança. Que histórias podes contar? E que uma outra história, obviamente as pessoas têm mesmo de adquirir o livro para ficar a conhecê-las, mas há alguma história interessante que queiras destacar? Há várias histórias interessantes que são contadas no livro. Por exemplo, as viagens dos navios da organização nazi Força pela Alegria, Kraft durch Freude, a Lisboa, são uma questão muito interessante porque eu descrevo-as com base tanto nas fontes alemãs, como portuguesas, como inglesas, e dão-nos a mostrar como é que o impacto que tinham na pacata cidade de Lisboa. E é muito curioso. Que impacto tinham? Como é que isso acontecia e como é que essas viagens acabavam por invadir o cotidiano lisboeta? Imagino que eram navios enormes chegarem ali ao Tejo, não é? Com centenas de alemães a bordo, e depois tinham alemães à espera deles, alemães que viviam cá em Portugal com bandeirinhas nazis a cantarem os hinos nazis, e depois subiam pela cidade. E há descrições do embaixador inglês em que eles punham as bandeiras com suásticas nas peixeiras e iam cantando, iam fazer serenatas à janela do ministro alemão. Esse contacto com os alemães que acabavam por entrar no dia-a-dia das pessoas, no caso dessas viagens, havia também da parte das pessoas, dos portugueses, alguma ignorância do que é que estava ali a passar-se, ou não? Sim, por parte das massas, claramente, sim. E é por isso que a política cultural alemã é muito dirigida para a elite portuguesa, não é? O objetivo é influenciar as elites portuguesas, e é por isso que fomenta o intercâmbio académico, a vinda de importantes cientistas e académicos alemães que vêm a Lisboa fazer conferências, palestras, pintores alemães. Em 1941, por exemplo, é inaugurada a exposição da moderna arquitetura alemã, em que o Speer vem propositadamente a Lisboa, e há fotografias da época. Nesse tipo de eventos, havia também uma tentativa do regime português de passar alguma coisa que fosse portuguesa para os alemães? O regime português também tem a sua representação diplomática na Alemanha, não é? Não era unilateral? Não, este relacionamento é bilateral, não é? É óbvio que a intensidade é completamente diferente, e não é comparável a política cultural portuguesa na Alemanha com a alemã em Portugal. E, por exemplo, o ministro, o Alberto Veiga Simões, que durante muito tempo foi representante diplomático de Portugal em Berlim, e ele sempre teve um braço de ferro com as instituições nazis, com as instituições alemãs, porque achava que a política cultural portuguesa deveria ser exercida pela legação e não por o Instituto Ibero-Americano, por exemplo, que é um dos grandes protagonistas. Mas neste livro existem também tensões entre os dois regimes. Também houve tensões, também houve conflitos, ou não? Claro, houve muitos conflitos, não só do Estado Novo com a Alemanha, mas também com os ingleses. E é natural, durante o período da guerra houve várias tensões e momentos complicados para as relações entre os dois países. Estou a lembrar-me quando do afundamento de um navio mercante português, em que, como consequência, foi cancelada uma visita de alemães da juventude hitleriana a Lisboa,
e temeu-se mesmo que a tal exposição da moderna arquitetura alemã pudesse também ser afetada por isso. E quando é que, quando se percebeu ou quando se começou a desconfiar que o regime alemão poderia cair, poderia acabar mal, como é que começou a ser o posicionamento do regime português? Nos últimos anos, no último ano principalmente da Segunda Guerra Mundial, o regime português tentou distanciar-se. O que é curioso nestas questões culturais é que o relacionamento se mantém mesmo até ao final do conflito. Portanto, mesmo em 1944, temos o Carl Schmitt a vir a Lisboa dar uma conferência. Portanto, a cultura é muito encarada como algo apolítico, o que de facto não é. E, portanto, o relacionamento mantém-se mesmo até ao final da guerra. Em janeiro de 1945 é publicado o primeiro número das notícias culturais da delegação da Alemanha, quer dizer, num momento em que a Alemanha estava praticamente de joelhos, não é? É uma enorme ingenuidade pensarmos que essa ideia de que a cultura é algo político. É um bocadinho ingênuo achar isso, mesmo hoje em dia. Sim, mesmo hoje em dia. Há sempre objetivos políticos e económicos por trás desta diplomacia. Claro. Também essa é uma das conclusões deste teu livro e da tua tese, tentar mostrar como a cultura tem objetivos políticos por vezes muito claros. Sim, é uma das grandes teses que defendo, é que a cultura e a ciência respondem sempre a uma agenda política. Também havia aqui o intercâmbio, não era apenas feito de cultura, era também um intercâmbio de ideias e de ciência. Tens algum exemplo de algo mais científico que tivesse chegado a Portugal por via deste intercâmbio com a Alemanha nazi? Sim, há muitos cientistas portugueses que vão estagiar na Alemanha. Lá está, não é uma coisa que surge apenas em 1933, e daí a necessidade de recuar no tempo, porque esta ida de académicos, de cientistas portugueses, inicia-se ainda, eu diria, no final do século XIX, nomeadamente de médicos, e há várias figuras importantíssimas da nossa ciência que vão estagiar. Aliás, a própria Universidade Portuguesa, a Faculdade de Medicina, a Universidade Técnica, são fundadas muito à imagem do modelo de universidade alemão, do modelo humboldtiano, de uma universidade que não ensina apenas, mas que faz ciência. E isso é muito alemão. E isso também influenciou depois toda a proximidade científica entre os dois países. Olhamos muitas das vezes para Portugal e, de facto, houve uma neutralidade na Segunda Guerra Mundial, mas não foi uma neutralidade total, completa. E, em termos culturais, não havia, assim, tanta neutralidade quanto isso. É uma das coisas surpreendentes também desta tua investigação, é perceber que Portugal estava muito mais próximo, por exemplo, do regime nazi do que por vezes, o senso comum passa. Às vezes passa uma ideia contrária. Sim, o Estado Novo tentou passar muito essa ideia de distanciamento em relação à Alemanha Nacional Socialista, um pouco de apagamento, o que não é verdade. E não é só o meu trabalho, já há outros trabalhos anteriores que demonstraram também isso, em áreas como o Wolframio ou o Ornazi. E, de facto, houve mais do que uma neutralidade, hoje, eu diria que houve uma colaboração neutral. Uma colaboração tanto com os alemães como com os aliados também. O que é que te surpreendeu mais nesta investigação? Tu já estás dentro do tema, obviamente, mas houve algo que te tenha surpreendido particularmente? Surpreendeu muito a atuação do diplomata alemão, do Heinigen Hühne. Isso foi uma das questões mais... Ele é a espinha dorsal de toda a diplomacia, não só cultural, de toda a diplomacia alemã em Portugal, e é por isso que entra muito em conflito com
a própria representação do partido nazi que existia em Lisboa. Ele é uma figura muito apaziguadora, muito próxima de Salazar. Aliás, a elite portuguesa olhava muito para ele, não como um nazi radical, mas como um diplomata que vinha da velha guarda, da República de Weimar. E isso, de facto, ele não era um nazi radical, mas serviu muito bem os desígnios do Terceiro Reich, e é por isso que foi tão bem sucedido e que fica em Lisboa quase 10 anos. Outra questão muito interessante foi o acordo cultural que exatamente Hoyningen-Huene propôs, logo em 1936. Ele propôs que os dois regimes assinassem um acordo cultural que, no fundo, colocaria no papel muitas das práticas que já estavam estabelecidas. E é um processo que vai sendo adiado, e que demonstra muito também como é que funcionava a diplomacia do Estado Novo e do próprio Salazar, que é não dar uma resposta cabal, não diz que sim nem que não, mas vai adiando até que as coisas caem no esquecimento. E, de facto, nunca houve uma resposta negativa à proposta de acordo cultural, mas ele também nunca foi assinado. Portugal e os nazis, histórias e segredos de uma aliança, ao livro da Cláudia Ninhos, uma edição da Esfera dos Livros. Cláudia, queres acrescentar mais alguma coisa que achas importante deste livro? E sobre a qual não falámos? Bom, há várias histórias que são contadas, várias questões. Eu centro muito na documentação alemã, portanto é um olhar diferente, é um olhar muito dos alemães para Portugal, quando normalmente nós estamos habituados ao contrário. E qual era a opinião dos alemães em relação a Portugal? Quando chegou a Lisboa, o Hoyningen-Huene teve uma tarefa muito difícil, devo dizê-lo, porque teve, por um lado, de demonstrar a Berlim, ao seu ministério, que Lisboa, apesar de ser um país tão distante, não é, e tão periférico, era um país importante e no qual a Alemanha deveria apostar. E eu creio que se deve, em grande parte, a ele esta intensidade do relacionamento entre os dois países. E em Portugal teve também uma tarefa difícil, não é, que foi criar uma empatia junto de Salazar, junto da sua elite, e que foi também bem sucedido, devo dizê-lo, porque depois da guerra, do final da guerra, a sua mulher fica a viver em Lisboa e ele próprio depois regressa para viver cá, fica cá uns anos. E Salazar, curiosamente, insiste junto da República Federal da Alemanha para que ele seja nomeado embaixador da RFA em Lisboa, o que obviamente não é aceito, não é? Que um diplomata nazi volte para cá como representante da nova República Federal Alemã. Qual é que foi o fim dele, já agora? Ele depois vai viver para a Suíça, mas acabei por perder um pouco o rastro, até porque acho que ele não tem descendentes e não consegui muito mais informações. Portugal e os nazis, histórias e segredos de uma aliança, o livro da Cláudia Ninhos, que tem a chancela da Esfera dos Livros e que fica também como sugestão deste programa para conhecer melhor as relações entre Portugal e a Alemanha num período absolutamente decisivo da história dos dois países. Cláudia, muito obrigado e espero que tenhas gostado. Sim, muito obrigada.